Bom dia, gente. Bom dia, gente. Eu vou trazer aqui uma coisa bem divertida, certo? Estou aqui no Parque da Jaqueira e eu vou falar de umas coisas muito difíceis que o aficionado ele não tem a experiência de fazer, que é jogar muito com as peças negras, tá? E eu vou mostrar aqui uma partida onde as negras vão fazer todo o sistema que uma pessoa leiga tem que fazer durante a partida de xadrez em campeonatos, tá? A pessoa tem que entender que o problema de negras é que você tem que dar lances para poder igualar a partida e depois ir crescendo aos poucos e converter esse empate, né, de posicional em uma vantagem pequena ou micro, depois uma vantagem propriamente dita e aí evoluir para a vitória. É isso que eu vou mostrar na partida de hoje, tá bom, pessoal? Então vamos organizar aqui, tá? Para que você possa entender, tá? É uma partida de Magnus Carlsen contra Cajaquim, tá certo? Em Icansi 2017. E a ideia aqui é o contra-ataque na ala do rei, tá certo? Então você vai jogar E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4. Ora, o Magnus Carlsen ele já está mirando o ponto F7, tá bom? Ele já está mirando o ponto F7. O bispo está mirando o ponto F7. Então, essa situação aqui, tá certo? Certamente é uma situação esperada, porque é o que Carlsen hoje na modernidade tá jogando. Bispo C5, bispo C5, né? E agora ele pode usar o gambito Evans, tá? Ele já usou uma vez, mas só que é Sergei Cajaquim, minha gente. Então ele não vai ficar usando essas coisas. Então ele vai jogar paulatinamente. Então C3, vai jogar C3, tá? Esse C3 é um apoio para você jogar D4 e expulsar. E essa expulsão desse bispo aqui, ele tem que ficar nessa casa aqui, A7, porque da mesma forma, tá certo? Que o bispo tá atacando F7, ele tá abrindo, tá certo? Uma condição rápida, ó, dama B3. E agora como é que você defende? Se você colocar o cavalo A6, você vai dar um impulsionamento do bispo, o bispo vai recuar, bispo toma H6, peão toma e bispo toma F7 cheque com o apoio da dama. Então veja que Magnus Carlsen tá ameaçando de todo jeito o ponto fraco da abertura Ruy Lopes, tá certo? Ok? Que na verdade virou uma Gyoko piano. Então C3, cavalo F6. Por que cavalo F6? Porque qualquer ameaça de dama B3, o rei vai rocar e vai proteger o ponto, tá bom? O rei vai rocar. Aí ele vai jogar D3 e vai rocar. E agora já defendeu o ponto, tá bom? Já defendeu o ponto. E agora a máxima atividade, bispo G5, tá certo?
começou as situações incômodas para quem está de negras, que é a cravatura, tá? Mas Cajaqui tem um método chamado método Curupira. O que é isso? Você acha que ele está andando para trás, né? Porque os pés do Curupira é para trás. Você pensa que ele está dando a andada para trás, mas só que ele está enfrentando, tá certo? O problema lá na frente. Aí eu apelidei esse método de método Curupira. Você pensa que ele vai para trás, mas ele vai para frente. Ele retarda as jogadas com o propósito de ir à frente, tá bom? Então o primeiro modo é D6. Segurou E5 e livrou o cavalo, tá bom? Ele livrou o cavalo, tá certo? E esse cavalo aqui que vocês estão vendo, ele vai parar ou aqui via D8, tá certo? Ou ele volta para B8 e vai para D7, tá certo? E ele ajusta essa cravatura aqui, tá certo? Que ele não quer, ele não pode tirar a dama, porque ele vai esculhambar o roque do preto, tá bom? Então esse D6 é primordial, tá? Agora o preto, ele tem um problema. O problema é esse bispo aqui. E esse bispo tem que ficar escondido, porque ele é peça fundamental no contra-ataque, tá bom? Peça fundamental no contra-ataque. Então cavalo de B, D2, H6, H4 e agora o preto ele faz uma besteira. O Cajaqui se precipita e joga G5. Ave Maria. Agora G5. Preste bem atenção. Por que isso é ruim? Por dois motivos. Primeiro, o cavalo só vai ter a proteção do rei indo para G7. Essa dama vai pressionar em F3. E esse cavalo aqui pode vir F1, G3 e cheque. Estará perdido. Foi isso que pensou o Magnus Carlsen. Cavalo toma peão. Duas exclamações. Eu também faria isso, né? Porque cavalo pregado e ninguém vai tirar esse bispo mais. Peão toma e pagou para ver. Beleza? G5, cavalo toma, G5. Aí rei G7. Rei G7. Por quê? Para passar a torre. Passar a torre, ó. E depois tirar o rei. Tá certo? Mas vai ter que ter cuidado porque essa dama vem rapidamente e esse cavalo também vem. A dama vem por F3 e esse cavalo vai fazer F1, G3 e cheque. Tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Tem que ter muito cuidado. Então, bispo G5, rei G7, dama F3. Dama F3. E Cajaqui friamente tira a pressão do bispo no ponto F7 para poder tirar a torre. Porque você não vai poder tirar a torre sabendo que existe uma pressão em F6, né, e uma pressão em F7. Não vai adiantar colocar em F6 e tirar o rei, porque aí o bispo toma o cavalo. Tá certo? Não vai poder. E esse bispo está fazendo muita pressão em F7. Então, bispo E6. Tá? Bispo E6. Como manda o figurino. Agora Carlsen comete uma imprecisão. Carlsen deveria ter colocado o bispo aqui. Por quê? Porque se ele capturar, o peão captura atacando o cavalo. O cavalo vai sair e o cavalo, ó, vem rapidamente para E4. Um exemplo, se o bispo for aqui e ele capturar, aí o peão toma, o cavalo sai e o cavalo, ó, vai embora. Beleza? Vai embora. Mesma coisa que tem aqui,
Mas é aquela coisa, né? Tá muito pressionado. Pode até eliminar o bispo aqui, fazer roque e eliminar o bispo. Pode ser também. Então, essa situação aqui, Carlsen faz o primeiro erro, B4. Por quê? Porque o bispo deveria ser atacado via bispo D5, porque não tem a captura, porque o bispo seria atacado pelo cavalo. Aí ele se precipitou, jogou B4, bispo B6, forçado, né? Não tem para onde ir. Agora bispo D5, ok? E agora a gente já diz o seguinte: quando você tem um ataque no centro, você ataca a ala, e quando você tem um ataque na ala, você ataca no centro. Então assim, certo? Tem que desobstruir essa casa. Essa casa tem que ficar para o cavalo, para essa dama, certo? Ir para o lado de lá, ok? Aí assim, aí ataca o cavalo e o cavalo vai a B8. O cavalo foi para B8, porque se jogar aqui perde. Então jogar aqui, e agora tem um peão solto na buraqueira, mas não vale a pena. Não vale a pena, tá certo? Não vale a pena. Por que não vale a pena? Porque depois ele vai atacar e vai pular com o cavalo. E ele vai reunir forças, tá certo? Para sair desse imbróglio. E tem que entender que o preto tem uma peça a mais. E a pessoa que está conduzindo as negras não é qualquer um. É Serguei Cajaqui, vice-campeão mundial. Uma pessoa que tem muita experiência. Então, bispo D5, A5, B5, cavalo B8, bispo B7, né? Bispo B7, bispo B7, já tem 3 peões pela peça. Bispo B7, torre A7 e bispo D5, uma interrogação. Por quê? Porque esse bispo deveria jogar em C6. Porque na hora que esse cavalo só tem essa casa, ou tem essa casa, o peão vai entrar aqui e esse cavalo vai fazer suporte nessa casa, tá certo? E também não vai deixar esse cavalo, tá certo? E porque o primordial aqui é que esse cavalo e esse cavalo se unam para evitar essa cravatura aqui, porque essa dama não está fazendo absolutamente nada. Então bispo C6 seria o lance, mas só que jogou bispo D5. Então ele aproveitou, né? Tá certo? Ele aproveitou, ok? E jogou cavalo de B D7, como eu tinha dito. Agora ele descravou a dama. Qualquer ameaça nos 2 cavalos, a dama simplesmente vai sair. Agora tem um problema. Essa torre tem um problema. Está em A7, não é isso? Mas observando, eu posso qualquer momento, né, capturar e descer a torre, tá bom? Então o importante na partida é que esses 2 cavalos estejam interligados. Cavalo de B D7, cavalo C4, aí bispo toma D5. Por quê? Porque a casa E4 não mais vai colocar o cavalo. Difícil é se fosse assim, aí toma e pula. Mas agora o cavalo, ele não tem mais a casa E4, aí elimina a peça de ataque. Bispo toma, C toma, e agora eu descravo, né? Dama E8. Agora vai começar a manobra para aliviar esse rei que está nu. É colocar essa torre aqui, tá certo?
colocar essa torre aqui. Como? Posso passar a torre aqui, posso colocar a dama aqui, posso colocar a dama aqui e passar o negócio. Então a dama veio para cá para descravar, né? E também agora eu posso empurrar, né? Posso empurrar, tá certo? E capturar, tá certo? Beleza? E o bispo ainda tá forte naquele ponto. É D5, dama é 8, cavalo é 3. Olha lá o cheque. Tem que ter muito cavalo. Aí agora, ó, torre G8. Olha lá que a coisa não tá para gibi. Torre G8. Duas exclamações esse lance, né? Duas exclamações. E agora é o seguinte. Se o cavalo cheque tá tampando a dama, recapturando o cavalo. Aí eu simplesmente, ó, saio. E agora a torre vai para E6. A torre vai para E6. Tá certo? A torre vai para E6. Ou até capturando o bispo mesmo. Tá bom? Ou até capturando o bispo. Eu já tenho uma peça. Tá certo? Então tem que ter muito cuidado aí. Porque o cavalo cheque obstrui a dama. Aí torre G8, roque e o cavalo H7. Vê aí. Desculpa. Vê que manobra. Olha o esconderijo do rei. O cavalo vai ser o protetor do rei. Vai entrar, vai empurrar e vai passar a dama. Vê a ideia do Cajaquim, qual é? Vê que a ideia. Aí, vê que ideia maligna. Vê que ideia maligna. Aí, cavalo H7. Cavalo F5, cheque. Rei H8. Aí, bispo H4. Aí, torre A8, né? A torre não está fazendo nada. Aí a gente diz o seguinte. Quando a gente olha a pior peça e melhora a peça. A pior peça é a torre em A7. Aí ele jogou torre A8. Conforme, estabilizando e coordenando as peças, que é o ideal. Certo? Torre de A é 1. Está convidando para a festa. A torre quer eliminar e quer passar, né? Fazer a passagem. A dama também tem que fazer a passagem e atacar o centro, porque já tem uma torre lá dentro. E a torre pode ficar porque o bispo é de casas negras e aqui é casa branca. Tá certo? A torre não estava fazendo nada, acaba de fazer. E aí ele vai começar a ter mobilidade nas horizontais e na vertical. Somente na coluna semi-aberta é. Beleza. Aí cavalo C5. Não deixa, ó. Não deixa a torre entrar. Não deixa a torre entrar. Cavalo C5. Cavalo C5. Cavalo C5. Então, preste atenção, esse seria. Então, torre de A é 1, F6. Olha lá, F6. A mesma ideia, né? O que eu disse. Cavalo C5, né? Aí toma providência. Aí torre é 4. E agora, ó. Cavalo C5. O que quer dizer isso, minha gente? Quer dizer que ele não quer. Mas melhor do que esse seria desenvolver a dama aqui, ó. Rei F7. Rei F7. Vê que lance arretado. Vê que lance arretado. Aí o cara diz, sim, mas aí eu dou duplo no capivara. É isso que ele quer. É isso que ele quer. Dama G6. Cavalo toma torre. E agora torre toma cavalo. E agora, ó, não tem a casa. Tá ameaçando empurrar. Tá certo?
tá ameaçando cavalo lá, tá ameaçando capturar, deslocar a dama e dar mate lá. Então, torre G8, rei H1, F5, torre E2 e o cavalo de D, F6. Olha lá, que não vai prestar. F6, ó, vai empurrar. Cavalo tá bem protegido. E aí o preto tem chances iguais no mínimo. Tá certo? Beleza? Então, essa situação, o Cajaquim não quis. Aí jogou cavalo C5. Torre E3, cavalo D7. Aí ele D4. Aí, opa, dama G6. Olha lá, não vai dar para peixe. Aí jogou aqui, ó, dama G6. Cavalo E7 duplo. Dama G4. Cavalo G8 e torre G8. E agora dama G4, torre G4. E agora o bispo está pendurado e aqui está pendurado. Isso chama-se iniciativa. Totalmente está com iniciativa. Aí jogou G3. Calcem. Toma D4. Que lance, rapaz. Que lance. Toma D4. Entendeu? Mas o computador diz que o melhor seria cavalo de H, F8. Para pular aqui e passar o pau na... Tá certo? Vai jogar H3. Toma D4. Não tem mais o cheque. Torre E6. Torre G7. CD4 e bispo D4, tá certo? Com absoluta confusão para o final. Então essa seria a situação aí, tá? Muito confuso mesmo, tá bom? Muito confuso mesmo, beleza? Então, por hoje, aí eles declararam o empate e por hoje é só. Até mais. Se inscreva, diga eu gostei ou não gostei e contribua com o Pix, tá? ADV Flávio Rocha @outlook.com. Você pode contribuir para a melhoria do canal com qualquer valor. ADV Flávio Rocha @outlook.com. Gostei aí e se inscreva no canal. Obrigado.